Receba a paz do Senhor Jesus. Hoje falaremos sobre um tema essencial para quem deseja caminhar segundo a vontade de Deus: a coragem que nasce da sua presença. Muitas vezes, olhamos para os desafios e pensamos: será que eu sou capaz? Foi exatamente assim que Josué se sentiu quando Deus o chamou para liderar o povo após a morte de Moisés. Ele se via pequeno diante da missão, mas o Senhor o via preparado, não por sua própria força, e sim pela força da presença divina. Mas antes de seguirmos, se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora em Deus e Eu e participe desta comunidade de fé. Deixe também o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser fortalecido pela palavra hoje. A palavra nos ensina em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa continua viva. Quem carrega a presença de Deus não precisa temer. A verdadeira coragem não vem da autoconfiança, mas da confiança em quem caminha ao nosso lado. Hoje, o Senhor te convida a dar um passo de fé, mesmo diante do desconhecido, porque Ele vai à sua frente, preparando o caminho e sustentando o seu coração. Josué não era um herói aos olhos do mundo. Ele era um servo fiel, alguém que aprendeu a ouvir antes de agir e a confiar antes de conquistar. Durante anos, caminhou ao lado de Moisés, aprendendo o valor da obediência e da dependência total de Deus. Quando chegou o momento da transição, o Senhor não o chamou porque ele se sentia pronto. Chamou porque o coração dele estava disposto. E essa é uma das maiores verdades da fé. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. O Senhor declarou em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8: o próprio Senhor irá à tua frente e estará contigo. Nunca te deixará, nunca te abandonará. Não tenhas medo, nem te desanimes. Essa promessa acompanhou Josué em cada passo, e ela também vale para você. Talvez hoje Deus esteja te chamando para algo novo, uma mudança, uma decisão, um recomeço. E mesmo que o medo tente te impedir, lembre-se, a presença de Deus é a tua maior garantia de vitória. Antes de ver as promessas se cumprirem, Josué precisou dar um passo de fé. O Jordão ainda estava cheio, as águas agitadas, e o povo, cansado da caminhada, olhava para ele esperando direção. Foi ali que Deus o ensinou que a fé verdadeira começa quando os pés tocam o impossível. Deus nos orienta em Josué, capítulo 3, versículo 13. E será que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor tocarem nas águas do Jordão, as águas se dividirão. Josué não pediu explicações, ele apenas confiou. E quando os sacerdotes deram o primeiro passo, as águas se abriram, provando que a obediência move o sobrenatural. Assim é conosco. Às vezes Deus não revela o caminho inteiro, apenas o próximo passo. E é nesse passo de fé, ainda com o coração acelerado, que Ele revela o seu poder. Talvez o seu Jordão seja uma decisão difícil, um medo ou um sonho adormecido. Mas se Deus mandou avançar, creia que as águas vão se abrir. Josué entendeu que liderar o povo de Deus não era sobre poder, mas sobre ouvir e obedecer. Ele viu com os próprios olhos o que acontece quando o povo confia e também quando desobedece. Por isso, antes de qualquer batalha, ele se colocava diante do Senhor para buscar direção. Na passagem de Josué, capítulo 5, versículo 14, encontramos um encontro marcante. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz o meu Senhor ao seu servo? Nesse gesto, Josué nos ensina que o verdadeiro líder é aquele que se curva primeiro diante de Deus. Ele compreendeu que nenhuma conquista seria duradoura sem a presença divina à frente.
Quantas vezes tentamos lutar com nossas próprias forças, esquecendo que o segredo da vitória está em se render primeiro? Josué não venceu por ser forte. Ele venceu porque se manteve sensível à voz de Deus. E essa é a chave para quem deseja viver promessas. Obedecer antes de entender, confiar antes de ver. Jericó estava diante de Josué, uma cidade fortificada, com muros imensos e portões trancados. Aos olhos humanos, era impossível vencer. Mas Deus não precisava de lógica para cumprir promessas. Ele precisava apenas de obediência. O Senhor declarou em Josué, capítulo 6, versículo 2: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Antes mesmo da batalha, Deus já havia decretado a vitória. Mas a estratégia era diferente: marchar em silêncio durante 6 dias e no 7º levantar um grande clamor de fé. Nenhuma espada, nenhuma força, apenas confiança. Muitas vezes, Deus também nos dá instruções que parecem incompreensíveis. Ele nos pede para esperar quando queremos agir, para calar quando queremos responder, para marchar quando ainda não há caminho. Mas é nesses momentos que a fé é provada e o poder de Deus é revelado. As muralhas não caíram pelo grito, caíram pela obediência que antecedeu o grito. Porque quando o coração confia, o céu se move. No 7º dia, ao som das trombetas, o povo levantou um clamor de fé, e aquilo que parecia inabalável começou a ruir. As muralhas de Jericó caíram, não por força humana, mas pela manifestação da presença de Deus entre eles. Está escrito em Josué, capítulo 6, versículo 20: Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, o povo gritou com grande grita, e o muro caiu. A obediência abriu o caminho para o impossível. Cada volta em silêncio, cada passo de perseverança foi uma declaração: Eu confio em ti, Senhor. Assim também é na nossa vida. Existem muralhas que só caem quando escolhemos permanecer firmes, mesmo sem entender. Talvez a sua muralha seja emocional, espiritual ou familiar, mas se você continuar marchando em fé, Deus vai agir. Ele ainda é o mesmo que derruba barreiras, restaura o que foi perdido e cumpre o que prometeu. O segredo não está na força do grito, mas na fé de quem confia até o fim. Depois da queda de Jericó, uma coisa ficou clara: Deus nunca falha em sua palavra. Cada promessa feita a Josué, desde o deserto até Canaã, foi cumprida. E a fidelidade do Senhor não mudou. Ele continua levantando pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. A palavra nos ensina em Josué, capítulo 21, versículo 45: Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor tinha falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essa verdade nos alcança hoje. Talvez você esteja orando há muito tempo, esperando o cumprimento de algo que Deus te prometeu. E às vezes, o silêncio dele parece um não, mas na verdade é apenas o tempo de preparo. Assim como Josué, Deus está te treinando para vencer batalhas maiores. O processo molda a fé, fortalece o caráter e nos ensina a depender totalmente dele. E quando o tempo certo chega, o impossível se torna realidade. Agora, permita que o Espírito Santo acalme sua mente e o seu coração. Deixe as preocupações de lado por um instante e entre na presença de Deus com fé e gratidão. Este é o seu momento de intimidade com o Pai, o momento de orar juntos. Lembre-se, Deus está aqui. Ele ouve cada suspiro, entende o que as palavras não dizem e acolhe o que o coração sente. Este é o seu momento com o Pai. Senhor meu Deus, assim como Josué confiou em Ti diante do desconhecido, também queremos aprender a caminhar pela fé. Quantas vezes o medo tenta nos paralisar, as dúvidas nos cercam,
e as circunstâncias parecem maiores do que as promessas. Mas hoje, escolhemos acreditar que o teu poder é maior do que qualquer muralha. Ensina-nos a sermos fortes e corajosos, não por autoconfiança, mas pela certeza de que o Senhor vai à nossa frente. Fortalece nossas mãos cansadas, acalma os pensamentos que inquietam e renova a esperança dentro de nós. Queremos viver com o mesmo coração obediente de Josué, aquele que ouve, confia e avança mesmo sem entender o caminho. Que a tua presença, Senhor, seja o nosso escudo e a nossa paz. Pai amado, neste momento entregamos diante de Ti tudo o que tem pesado sobre nós, as incertezas, os medos, as batalhas que ninguém vê. Sabemos que não estamos sozinhos, porque o mesmo Deus que esteve com Josué está conosco hoje. Senhor, derrama Tua presença sobre cada coração que ora agora. Onde há desânimo, coloca fé. Onde há confusão, traz direção. E onde há medo, estabelece a Tua paz. Que cada pessoa que Te busca neste instante sinta o Teu Espírito fortalecendo a alma. Levanta os que caíram, renova os que estão cansados e mostra que a promessa ainda está de pé. Assim como o Senhor fez o sol parar para Josué, faz o tempo agir ao nosso favor e prova mais uma vez que para Ti nada é impossível. Nós Te entregamos, Senhor, o controle da nossa vida, dos nossos planos e das nossas lutas. Confiamos que tudo o que vem das Tuas mãos será sempre melhor do que tudo o que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Hoje o Senhor te convida a viver com a mesma coragem que guiou Josué. Não apenas ouvir sobre fé e obediência, mas colocar em prática a confiança que abre caminhos e derruba muralhas. Antes de encerrar, deixo a você um desafio de fé. Decida dar um passo de coragem todos os dias, mesmo que o caminho pareça incerto. Lembre-se do que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Creia, quando você obedece, Deus age. Quando você confia, Ele sustenta. E quando você continua marchando, mesmo cansado, as muralhas caem e a vitória chega. E lembre-se sempre, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo te dê sabedoria para vencer os desafios, força para permanecer firme e fé para avançar, mesmo diante do impossível. E que esta semana seja marcada por coragem, propósito e promessas cumpridas. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo e que a presença de Deus te acompanhe em cada passo.